Após a bênção aos filhos de José, Jacó agora se dirigiu aos seus filhos. Ele ia abençoar aos seus filhos. Ele ia proferir profecias acerca dos seus filhos, dos seus 12 filhos. E nelas, algumas apontavam para o Senhor Jesus Cristo, para o Messias. Veja Gênesis 49, verso 1. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Veja, profecias. Vou dizer para vocês o que vai acontecer nos dias vindouros. E essa frase, nos dias vindouros, é sempre aplicada à vinda do rei messiânico, à vinda de Davi e à vinda do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos e as profecias para cada filho, elas expressavam o caráter de cada filho. Entretanto, elas não eram determinantes, elas não eram destinos traçados. Elas falavam sobre as características dos filhos. Mas a lição se detém, e certamente deveria se deter mesmo, na profecia a Judá, que está nos capítulo 49, dos versos 8 a 12. Vou ler o verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Vamos ver o verso, irmãos. O cetro, qual é o cetro? O cetro significa autoridade, autoridade real. Da tribo de Judá sempre estaria a autoridade real. Reis se sucederiam na nação de Israel e eles todos eram descendentes, seriam descendentes de Judá. Mas esses reis iam se estabelecer até que venha Siló. E o que é Siló, irmãos? Siló é o Senhor Jesus Cristo. Siló significa aquele que dá descanso. É a descendência. E quem é a descendência, irmãos, de Judá que dá descanso? É o Senhor Jesus Cristo. E lá ainda diz assim: a ele obedecerão os povos. Como é isso, irmãos? Obedecerão os povos? Veja, por favor, comigo o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 10. Lá diz assim: ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Profecia messiânica, profecia apontando para o Senhor Jesus Cristo. Veja mais o verso 11: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Como é isso, irmãos, de jumentinho? E agora nós nos lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, irmãos? Foi sobre um jumentinho. Ele era o precursor da paz. O que significava o jumento, irmãos? Como era considerado o jumento na cultura hebraica nos tempos de Jesus e também nos tempos de Jacó. Mas especialmente nos tempos de Jesus, irmãos, um jumento significava um animal de montaria real para pessoas de hierarquia superior. Ao contrário do cavalo, que era um animal de guerra, o jumento era um animal de paz. A profecia a Judá, as características da tribo de Judá apontavam todas para o Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá, a salvação. Quero ler agora o texto de Apocalipse. Apocalipse 5, no contexto da abertura dos 7 selos. Quando João viu que não tinha ninguém para abrir os 7 selos, o livro selado, e agora apareceu alguém que podia, e alguém disse a ele, um dos anciãos, se você olha lá depois, lê Apocalipse 5 em diante, pare de chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e mostrou que é digno de abrir o livro e quebrar os 7 selos. Quem é, irmãos, da raiz de Davi? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo é o segundo Davi. É o rei messiânico. Não é um rei temporal, mas é um rei espiritual. Ele é digno de abrir os 7 selos. Por que é que ele é digno de abrir os 7 selos, irmãos? Veja no verso 9 de Apocalipse 5.
O Senhor é digno de abrir e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Veja, irmãos, o cumprimento da profecia, o seu descendente, o descendente de Abraão, o descendente de Isaac e de Jacó. Esse, então, seria a salvação para todos os povos. O Senhor é digno, o Senhor Jesus é digno de abrir os selos da profecia de Apocalipse. Por quê, irmãos? Porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou, como diz o verso, para Deus, pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Não era mais agora, irmãos, para a nação hebraica, mas é para toda a humanidade. Sabe quem está incluído aqui, irmãos? Comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu estou incluído aqui. Você está excluído aqui. Nossos filhos, nossa família estão incluídos aqui. No sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele comprou para quem ele comprou, irmãos? Ele comprou para Deus. Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jacó profetizou sobre o descendente de Judá, Siló, aquele que dá a paz, o Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus, irmãos, que pode dar a paz para mim e para você, que pode nos deixar tranquilos nesse mundo tão conturbado, que pode cuidar de nós e que pode fazer com que nós creiamos, com que nós aceitemos a salvação, sabendo que um dia nós vamos ter a nova terra, assim como o povo de Israel estava esperando pela terra prometida, que era Canaã. Nós estamos esperando pela nova terra, a terra renovada após a volta do Senhor Jesus Cristo. Dá para viver preocupado, irmãos, tendo uma esperança tão grande? Que Deus abençoe cada um de nós e que isso traga para nós felicidade, tranquilidade, descanso, como diz a profecia. Aquele que dá descanso, nosso Senhor Jesus Cristo.